Hoje vamos ter um mercado particularmente interessante, que é a Suécia, e vamos hoje abordar um mercado que é a Suécia, por um lado, mas vamos também pensar um pouco para o futuro. E, portanto, a nossa ideia hoje é projetarmos mais do que meramente nas circunstâncias atuais e irmos um pouco além e pensar um pouco em toda a realidade que vamos ter que enfrentar daqui para a frente. Temos, por um lado, um caso, que é o caso do mercado da Suécia, que é particular neste contexto que estamos a viver, e, por outro lado, temos também uma projeção daquilo que poderemos enfrentar daqui para a frente. Este é mais um webinar que se enquadra dentro de um conjunto de webinars que continuamos a realizar e vamos continuar a realizar. Aliás, eu queria vos chamar a atenção para que nas próximas 2 semanas iremos ter 3 interessantes webinars, um sobre a Irlanda, outro sobre a realidade virtual aplicada ao e-commerce e também um sobre o Reino Unido. Depois para a frente podemos falar mais sobre isso. Ainda em relação à sessão de hoje, eu gostava só de sublinhar que hoje temos um elenco de luxo. Temos o nosso delegado em Estocolmo, o Dr. Carlos Moura, e, além do mais, temos uma convidada muito especial, que é a professora Fernanda da Torre, que, de facto, nos vai falar daquilo que corresponde, de alguma maneira, ao título principal deste webinar, Future Thinking. Para além de todas as questões relacionadas com aquilo que vem para a frente, eu gostava de falar daquelas que são as circunstâncias atuais deste webinar, que tem a ver com o lado logístico. Eu agradeço que todos desliguem os vossos microfones ou câmaras. Eles vão ser desligados de qualquer das maneiras, mas se puderem fazê-lo, tanto melhor. Queria também vos chamar a atenção para... Podem fazer perguntas ao longo da sessão através do nosso chat e que nós depois selecionaremos as perguntas e responderemos no período final com os nossos convidados a todas aquelas que forem possíveis dentro do tempo deste webinar. Dito isto, vamos iniciar então esta conversa e vamos começar pelo Dr. Carlos Moura, que é o nosso delegado em Estocolmo, e eu agradeço a todos a vossa atenção e falaremos daqui a pouco. Muito obrigado. Carlos. Olá, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Eu sou o Carlos Moura, como o Eduardo referiu, sou delegado da ICEP aqui em Estocolmo, com cobertura dos outros mercados nórdicos também, e agradeço já a presença das empresas neste webinar. Eu gostava de deixar aqui 2 ou 3 notas antes de iniciar aqui a apresentação. A primeira delas é que é um webinar diferente, que vamos trabalhar aqui uma temática muito diferente, e daí temos a Fernanda Torre, a nossa convidada, que nos vai dar métodos, ferramentas, modelos de análise para pensarmos um bocadinho no futuro. A Fernanda é professora na Stockholm School of Economics, tem trabalhado muito na área da inovação, tem uma consultora própria, trabalha Future Thinking, Design Thinking e, acima de tudo, é uma boa parceira e uma boa colaboradora aqui com a ICEP. Agradeço muito o trabalho aqui da minha equipa em Estocolmo, que trabalhamos numa real equipa, e toda a rede de parceiros que eu enumero, que são a Câmara de Comércio Luso-Sueca em Lisboa, o Business Sweden e as embaixadas de Portugal em Estocolmo e a embaixada da Suécia em Lisboa. Eu preparei aqui alguns slides para vos dar alguma informação do mercado e, sem querer ser muito exaustivo, vou cobrir 5 partes. Em primeiro lugar, a Suécia e o Covid, o impacto na atividade económica, seja geral, seja setorial, principais medidas do governo sueco para resolver, ou tentar resolver parte desta pandemia na Suécia e projetar o futuro, a importância do mercado sueco em si e algumas sugestões e posicionamento para as empresas portuguesas. Em termos de a Suécia e o Covid, como sabem e têm vindo a acompanhar pela imprensa internacional, a Suécia adotou uma estratégia completamente diferente de todos os outros países. Baseada em quê? Baseada, por um lado, nas decisões do epidemiologista-chefe aqui sueco, o Anders Tegnell. Por outro lado, na responsabilidade social, deixar a cada um aquilo que será o mais correto em termos de comportamento face a uma pandemia deste género. Ou seja, não há lockdown, não há confinamento, não há restrições à circulação, não há encerramento de bares, de hotéis, de restaurantes.
Há sim recomendações de distanciamento social, o controle do número de utentes em transportes públicos. Uma pequena nota, por exemplo, hoje em Estocolmo não se paga para utilizar os autocarros, por uma questão de haver distanciamento e não se entrar pelas portas da frente. Há recomendações de atividades esportivas ao ar livre e solicitam e recomendam-nos para evitar viagens desnecessárias ao estrangeiro. Viagem da Suécia, mais de 2 horas e meia, sugere-nos que as controlemos ou que as reduzimos. Há sim proibição de visita ao lar, que foi onde a pandemia conseguiu controlar mais e onde houve maior número de baixas, e agrupamento em eventos ou em qualquer situação onde haja mais de 50 pessoas. Há a proibição de compras nas farmácias, questão de estoque, e a proibição de entrada no país para cidadãos fora da União Europeia, com algumas exceções, mas que podem ver completamente diferente face ao que temos vindo a assistir na maior parte dos países mundiais e na maior parte dos países europeus. De qualquer maneira, importa também deixar uma nota e mostrar como é que tem evoluído. Temos aqui no primeiro quadro o total de casos, dados a 27 de maio, com cerca de 34.400 casos, e o total de mortos, 4.125. É um fato, é um dado objetivo, não estamos aqui a fazer nenhumas análises, importa dar estas informações e esperemos para ver se esta estratégia tem vindo a funcionar ou irá funcionar num futuro próximo. Tudo isto, o que é que levou? Que impactos é que nós estamos a falar em termos da Suécia, em termos do mercado económico, em termos dos setores? Temos aqui alguns dados que eu gostaria de realçar. Um deles tem a ver com o produto interno bruto, com o PIB. A previsão é que vai haver uma quebra deste produto interno bruto de cerca de 7%. Ou seja, eu quando fiz estes slides falávamos em menos de 7%. Há 2 dias a Ministra das Finanças sueca já fala em algo de menos de 10% de quebra do PIB. Portanto, são valores, acho que todos os dias vamos ter uma análise diferente e umas previsões diferentes desta quebra de PIB. Prevê-se sim um crescimento em 2021, uma recuperação de cerca de entre 3,5% e 4,5%. O desemprego está a crescer bastante, cerca de 10% já está com uma previsão até ao final do ano. E as exportações a reduzirem bastante. Preocupante, uma vez que a Suécia é um mercado muito dependente das exportações e uma economia virada para a exportação. A produção está em abrandamento, a procura e o consumo está em quebra, os lucros com uma redução significativa, os investimentos em grande diminuição e o layoff e a incerteza são crescentes dia a dia. A confiança dos negócios, como podem ver, caiu abruptamente. Quem está aqui na Suécia, em Estocolmo, muitas vezes não se apercebe destes dados tão negativos, porque a vida parece que está normalizada e basta não ver confinamento que quem aterra aqui pode não se aperceber que estamos no meio de uma pandemia. O aeroporto não é controlado, as pessoas desembarcam e não têm controle nenhum em termos de saúde, o que leva a parecer que temos uma situação normal e que não está normal. Em termos setoriais, que setores foram afetados? Todos os setores foram afetados. Neste momento podemos dizer que não há nenhum setor que não tenha sido afetado. Uns positivamente e outros negativamente. Positivamente, o que é que temos? Temos tudo o que tem a ver com o e-commerce, seja o online food delivery, seja os produtos farmacêuticos em entrega, seja setores e serviços que dependam pouco do contacto físico e muito do que se entrega. É uma tendência que tem sido a ser aprofundada. Também os produtos farmacêuticos, como é óbvio. Os bens alimentares e vinhos. Eu falei um pouco à frente dos vinhos, mas é interessante. As vendas de vinhos, quando começou a pandemia, dispararam 10%. Porquê? Porque os suecos gostam de beber vinho, como todos nós, porque estão confinados em casa, não obrigatoriamente, mas por alguma decisão de teletrabalho e consomem mais vinho, porque os restaurantes têm menos gente e automaticamente diminui o consumo na restauração, mas aumenta o consumo em casa. Portanto, os vinhos têm sido aqui um bom sucesso. As tecnologias de informação, tudo o que tem a ver com os home electronics e fileira casa. A fileira casa quer dizer tudo o que tem a ver com a casa, seja a decoração, seja o design, seja o mobiliário, seja o mobiliário de jardim, seja o do-it-yourself. As pessoas têm mais tempo,
estão em casa. Já há uma grande tradição dos suecos de darem muita importância à casa, ao seu espaço, por questões de clima, por questões de socialidade com a família. Esta tendência tem vindo a agravar, no bom sentido. Em termos de setores afetados negativamente, a indústria automóvel, que tinha fechado e já reabriu, outras indústrias que reportam muitos atrasos e tudo o que tem a ver com indústrias de grande ligação à parte social. A cultura, o turismo, o retalho, a hotelaria, a restauração e depois o transporte aéreo, ferroviário e marítimo. O entretenimento é completamente controlado, não posso dizer que não existe, mas está muito, muito, muito controlado. A construção começou a contrair e espera-se aqui um decréscimo nos preços da habitação. Não se pensa que vai haver um crash no mercado da habitação, mas sim uma quebra significativa. A moda, as vendas decresceram cerca de 90%. Decresceram cerca de 90% no retalho. Estamos a falar, a maior parte destes setores, em termos de retalho ao contacto físico, porque depois no e-commerce a moda subiu. Podemos analisar aqui rapidamente aquilo que vos acabei de dizer, os setores que têm crescido e os setores que têm decrescido, seja em termos de mudança de comportamento dos gastos, seja em termos dos gastos diários. Chama a atenção, por exemplo, no primeiro gráfico, a cor de laranja, temos os home electronics, o furnishing e renovations e tudo tem a ver com meios alimentares, altamente positivos. No gráfico do lado direito, podemos ver a linha cor de laranja, a mais afetada. E se formos ver qual é, tudo o que tem a ver com agências de viagens, turismo e companhias aéreas. A SAS conseguiu colocar 90% dos seus funcionários em layoff. Medidas. Eu não vou debruçar muito aqui nas medidas do governo sueco. As empresas estão mais interessadas em saber as medidas do governo português e o mercado sueco em si, e não as próprias medidas, porque estas medidas são aplicadas basicamente a agentes económicos suecos, mas só para termos aqui alguma ideia de valores e de grandezas. O primeiro tem a ver com o que é que representam estas medidas em termos de PIB do país. Estamos a falar de 14% do PIB, ou seja, estes mercados nórdicos e Suécia são mercados onde o Estado é bastante intervencionista, não no controlo da atividade económica, mas sim do apoio à atividade económica, e aqui vemos que 14% do PIB já está alocado ao estímulo económico em termos de medidas. Temos o Riksbank, aqui o Banco Central, com um pacote de 500 mil milhões de coroas. Também aumentou a compra de títulos hipotecários e o governo lançou um pacote de 300 mil milhões de coroas suecas para as empresas, que vai demonstrar diferentes formas, seja de diferimento de pagamentos de impostos, seja nas contribuições sociais, seja no apoio social, as licenças médicas, ou seja, tentam abranger uma série de áreas de apoio às empresas. Por um lado. Por outro lado, os municípios e as regiões receberam também pacotes significativos. Porquê? Porque estamos a falar de um país altamente descentralizado em termos de poder e em termos de atividade económica. A cultura, o desporto e os transportes públicos tiveram pacotes diferenciados por questões que são, obviamente, compreensíveis. As PMEs, e isto é um mercado que, apesar de ter grandes empresas multinacionais ou transnacionais que vocês conhecem, é um mercado com muitas PMEs, portanto recebeu muito apoio, seja do governo diretamente, seja através desta ALMI. A ALMI é a instituição semelhante ao IAPMEI em Portugal, seja através do ECAN, que é a agência de crédito à exportação, e aumentou não só os valores, como aumentou também garantias para as empresas. Por fim, temos uma Spring Bill, que é um pacote, não digo que será pós-Covid, mas é um pacote para acompanhar o que virá a seguir, em termos de decisões para limitar o contágio, para inversão no impacto nos negócios e para segurança e transição dos empregados e continuar aquilo que já tem vindo a fazer na luta de problemas sociais e de assuntos ligados à parte social. Mas porquê é que nós falamos destas três áreas e porquê é que eu creio que é importante dar algumas notas sobre este mercado sueco? Muitos dos senhores empresários que me estão a ouvir, muitos conheço, muitos têm trabalhado aqui connosco fortemente, muitos não os conheço, mas conheço os setores, e o que é que vos poderei dizer em termos do mercado em si? Há algumas ideias da Suécia
nem todas são corretas, podem estar um bocadinho desviadas, há aqui alguns bias às vezes, que é verdade, mas há alguns dados, algumas assunções que são generalistas e são conhecidas. A Suécia é um mercado onde o risco, todo o tipo de risco é muito baixo, seja o risco geral, seja o risco político, seja o próprio risco económico, é um risco baixo. Portanto, um bom país para ser negócios. Por outro lado, estamos a falar de uma economia muito desenvolvida, rica, muito digitalizada, das mais digitalizadas do mundo, competitiva, moderna, transparente em tudo, não só na economia como na atitude dos próprios cidadãos suecos, com umas finanças públicas sempre muito fortes em termos de poder responder a crises e muito orientada a uma economia para a exportação, com uma realidade do nearshoring muito presente. Eu vou desenvolver esta ideia do nearshoring ou da localização no espaço europeu um pouco à frente. É um mercado que é muito maduro e sofisticado, é inovador, é muito fiável e serve muito de mercado de teste, não só para produtos e marcas, mas também aqui neste contexto da União Europeia, mas no contexto dos países nórdicos. Ou seja, a Suécia, isto como acaba por ser um bocadinho uma montra para tendências noutros países nórdicos. O consumidor é um consumidor rico, tem um elevado poder de compra, podemos dizer que sim. A Suécia, o consumidor sueco tem dinheiro para gastar. É sofisticado e é muito influencer em termos de âmbito regional. E tem cada vez mais cuidado com as questões ligadas à sustentabilidade, àquilo que é verde, à natureza e à responsabilidade social. Responsabilidade social que tem a ver com a origem, que tem a ver com a raça, que tem a ver com a religião, que tem a ver com a orientação sexual, tem a ver com a igualdade em termos de sociedade. E isto acaba por influenciar os suecos em todos os seus comportamentos e também nos comportamentos que têm a ver com a vida económica. Para Portugal, o que é que estamos a falar? Estamos a falar com um país que é o 10º cliente de Portugal e que temos vindo a crescer. E eu costumo dizer, se o mercado como a Suécia continuar a comprar a Portugal da maneira que compra, que cresce cerca de 7,7%, dados de 2019, e que continuamos a ter mais empresas a exportar para a Suécia, é porque as empresas portuguesas têm uma qualidade muito grande e a Suécia absorve esta qualidade destes produtos. E aí é o que eu costumo dizer, há um matching perfeito, aquilo que nós podemos oferecer e aquilo que a Suécia pode comprar. Há um matching perfeito à oferta com a procura sueca. Por fim, sugestões e posicionamento para as empresas portuguesas. O que tento fazer aqui, ou seja, dar sugestões, dar posicionamento, dar conselhos, muitas vezes é um pouco ingrato, porque nós não sabemos o futuro, especialmente nesta ordem. E aí terei a Fernanda Torre a fazer uma análise muito mais detalhada do que poderá ser o futuro e pensar este futuro da frente para trás, atrás para a frente. Mas há algumas tendências e algumas notas que eu gostava de vos deixar como empresas portuguesas. Em primeiro lugar, há um reforçar o posicionamento do fornecedor nearshore. Ou seja, é uma tendência, não é uma tendência, é já uma realidade. Eu conto-vos aqui uma pequena história. Quando cheguei a Estocolmo há cerca de 3 anos e meio, fizemos aquilo que costuma ser um pouco rotina, fizemos aqui um round com os principais importadores de diferentes setores. Começámos na área da moda, fileira casa, tecnologias, alimentares, produtos de equipamento, e uma questão e uma tendência que era igual em todos os setores, era uma tendência de voltar à Europa. Ou seja, os tempos de produção na Ásia tinham diminuído e todas as empresas, sem exceção, nos diziam: estamos a voltar à Europa, queremos voltar a produzir mais na Europa, já produzimos, fomos para a Ásia, mas queremos estar mais na Europa. Portanto, este nearshore, esta proximidade tem que ser reforçada pelas empresas e nós vamos tirar vantagem definitivamente com as empresas portuguesas neste setor. Por outro lado, investir na estratégia digital, e uma estratégia digital eficiente. Eu, quando falo de estratégia digital e conhecendo aqui um bocadinho o mercado, percebemos que não é só ter um canal de venda online. Tem que haver tudo o que tem a ver com esta estratégia, seja os canais, seja os marketplaces, sejam os serviços associados ao e-commerce. Ou seja, serviços de quê? Serviços de pagamentos, serviços de devoluções, serviços de embalagem, tudo isto tem que estar equacionado em termos de estratégia digital para se vender. Se me perguntarem o que é que a Suécia, o que é que tem acontecido na área do e-commerce, ou seja, tem vindo a aprofundar cada vez mais tudo o que é online. Depois, apostar nos produtos e nos serviços locais e de inclusão social. Como te referi há pouco, tudo o que é local é mais valorizado. E o que falo local, Europa e Portugal, e de inclusão social. Os suecos querem cada vez mais saber a origem dos produtos, onde é que são produzidos, por quem são produzidos,
qual é o tratamento que as empresas dão aos funcionários, que produtos utilizam, se utilizam químicos, se não utilizam químicos, se utilizam produtos biológicos, se não utilizam produtos biológicos, em toda a cadeia da distribuição. A obrigatoriedade de políticas verdes e sustentáveis em toda a cadeia, seja da produção, seja da distribuição, e deixo uma nota para os setores aqui abaixo, que chamo atenção aos 15 setores, que seja a casa e o design, o do it yourself, que engloba desde fileira casa, design, mobiliário, materiais de construção, alimentar e vinhos, tecnologias e todos os serviços e produtos inovadores que possam resultar da situação atual. Isto é uma fotografia muito rápida da Suécia. É um pouco uma Polaroid, fazemos uma fotografia e sai-nos a primeira foto. E eu não queria que isto fosse um fim de uma apresentação, isto é só um pequeno início. Quem nos conhece sabe que nós estamos cá, somos uma equipa bastante enxuta, mas bastante dinâmica. O que vos deixo é aqui os nossos contactos. Agradeço a participação e, acima de tudo, usem e abusem aqui dos nossos serviços, dos nossos quadros. Muitas vezes temos a informação, passamos. Muitas vezes não temos a informação, não sabemos, procuramos e vamos passar para as empresas. Uma nota é, não precisamos de fazer tudo formalizado, basta um telefonema, basta um contacto online e em qualquer buraco podemos falar um pouco da empresa e tentar orientar. Portanto, disponham cada vez mais da ICEP, não só aqui da ICEP em Estocolmo, como dos serviços dos nossos parceiros, mas também da ICEP em Lisboa, através dos vossos gestores de clientes, e estamos cá para isso. Dúvidas, questões, sentimentos, experiências, estamos aqui para vos ouvir, é para isso que trabalhamos nesta instituição. Portanto, abusem de nós, usem-nos aqui como serviços de Portugal. Muito obrigado mais uma vez. E agora vou chamar a Fernanda Torre, que fará aquilo que é o creme de la creme desta sessão. Muito obrigado. Fernanda. Agora, exato. A Fernanda já está aí. Olá, meu nome é Fernanda Torre. Ora, vamos então aqui começar com a apresentação. Eu tenho 3 pontos hoje que gostava de partilhar com vocês. Tendências, aquilo que nós conseguimos ver neste momento como tendências, vetores daquilo que pode ser o futuro, ferramentas práticas para as empresas trabalharem no futuro e algumas oportunidades que podemos desde já identificar. Ora, primeiro, antes de começarmos, desde já pedir desculpa pelo meu português. Pode acontecer durante a apresentação que me falhe alguma palavra e se calhar vai sair em inglês, portanto estou já a avisar. E depois, são muitos tópicos. E eu e o Carlos falamos várias vezes, ok, há aqui alguma coisa que podemos retirar ou não, mas decidimos que valia a pena ter uma apresentação um bocadinho mais rica, sendo que tudo aquilo que eu estou a apresentar, vocês vão ver, tem a fonte, e se houver algum ponto que eu não explore com mais detalhe, vocês depois vão receber os slides e podem ir procurar a informação para lerem mais, para terem mais pontos de informação. Portanto, vamos começar. Tendências. Aquilo que nós conseguimos ver neste momento que são vetores do futuro. É muito importante nós, quando estamos a falar de future thinking, pensar o futuro, pensar de tendências, é que nós não queremos adivinhar o futuro. Porque nós simplesmente não podemos adivinhar o futuro. Eu gosto muito desta citação do Paul Saffo, porque acho que explica muito bem aquilo que é a essência do future thinking, que é a tarefa do futurista é mapear a incerteza. No mundo em que nós vivemos, nós não sabemos o futuro, mas as nossas ações no presente conseguem influenciar esse futuro. Portanto, nós não estamos aqui para adivinhar, até o relógio partido está certo 2 vezes por dia, mas acima de tudo aquilo que nós queremos fazer aqui é mapear a incerteza para identificarmos oportunidades, ok? Portanto, aquilo que nós queremos fazer hoje não é adivinhar o futuro, mas sim identificar oportunidades. Como nós trabalhamos tradicionalmente com o futuro é pensarmos que, ok, existe um passado que é conhecido, podemos vê-lo de forma linear,
estamos num presente conhecido, mas existe uma abertura, que é aquilo que nós chamamos o cone do futuro, em que existe um cone mais pequeno, que é aquilo que é provável, digamos assim, acontecer, aquilo que pode ser plausível e aquilo que pode ser possível. Ora, na situação em que nós vivemos neste momento, aquilo que é provável, como é uma incerteza muito grande, é quase igual àquilo que é plausível. É muito difícil nós sabermos exatamente aquilo que poderá acontecer ou não. Mas podemos explorar, especular e temos tendências que nos podem ajudar nessa aventura. Existem tendências que são prévias, que estão a ser reforçadas, e novas tendências resultado desta pandemia e da situação em que vivemos. E gostava de falar um bocadinho sobre estas, só como uma forma de nos inspirarmos aquilo que é o futuro, aquilo que nós podemos ver que pode acontecer. Ora, as tendências são vetores, são indicadores e podem ser emocionais, intelectuais, espirituais, mas tudo aquilo que nos indica que existe um ponto e uma certa abertura, uma certa direção para algo que pode acontecer no futuro. Isto é uma imagem daquilo que foi a eleição do Papa em 2005, do Ratzinger, e depois em 2013 o Papa Francisco. E é uma imagem que acho que demonstra de forma muito clara a tendência da digitalização. Portanto, aquilo que nós queremos é identificar estes vetores e depois tentarmos perceber, ok, o que é que isto significa para a minha empresa, para a minha indústria e as oportunidades que estas tendências poderão abrir para aquilo que é a área que nós estamos a trabalhar. É um slide muito cheio, eu sei, vocês vão receber o slide, depois podem clicar nas fontes e continuar a explorar a informação, mas aquilo que o Carlos também já mencionou é que realmente existe uma necessidade de trabalhar de forma mais local, ou seja, as cadeias globais de abastecimento foram claramente questionadas durante esta pandemia. Existe o Toilet Paper Gate, que foi aquela correria completamente deslocada ao toilet paper, ao papel higiênico. Aconselho-vos, quando estiverem aborrecidos, procurarem no Twitter o hashtag Toilet Paper Gate. É muito divertido. Existem imagens muito engraçadas, mas que demonstram exatamente as fragilidades das cadeias globais de abastecimento e como existem estes bottlenecks, estes congestionamentos em alguns pontos da cadeia. E, juntamente com aquilo que nós estamos a ver a nível de desglobalização, uma maior tendência para a autossuficiência nacional e europeia faz com que as empresas realmente estejam interessadas em desenvolver suas cadeias de abastecimento mais próximas dentro da Europa. E também aquilo que nós estamos a ver a nível geral, que é o aumento do proteccionismo e aquilo que nós vemos a nível de proteccionismo, não só a nível político, a nível económico, mas mesmo a nível dos consumidores e dos comportamentos dos consumidores. Portanto, esta ideia de que o mundo global se está a contrair, está a ficar mais pequeno, o que é que isto nos poderá trazer a nível de oportunidades? Claramente, também já foi falado, é a vitória dos serviços digitais. A nível de serviços digitais é interessante nós pensarmos, ok, o que é que isto pode trazer a nível de experiência do consumidor? Acho que nós temos ali uma imagem do market cap da Zoom, que é realmente muito significativa a nível da valorização desta nova tecnologia. E é interessante nós pensarmos que esta barreira entre a casa e o trabalho está a esbater. Já não existem estas diferenças. Eu gosto do trabalho, eu gosto em casa, porque não existe essa diferença. Ok, e o que é que isto poderá trazer a nível de oportunidades? Aquilo que o Carlos também já falou, ok, os suecos estão muito mais em casa, estão a trabalhar ainda mais de casa do que aquilo que era normal, que já era um hábito. E o que é que isso traz a nível da experiência? Da mesma forma que se nós agora nos sentimos confortáveis a trabalhar de casa e nos sentimos confortáveis a partilhar aquilo que é o nosso espaço privado, existem possibilidades de nós usarmos esse tipo de experiência para apostarmos em inovação online, mais colaboração entre as empresas, mais colaboração entre indivíduos, mais possibilidades de nós podermos ter trocas de conhecimento. Eu acho que sim, muito possivelmente, até porque existem novas tecnologias ligadas à tradução simultânea, por exemplo,
que estão a fazer cada vez com que esta colaboração seja mais fácil. Portanto, claramente aquilo que existe a nível de oportunidades aqui é o esbater entre a barreira, o privado e aquilo que é o trabalho, mas também todas as oportunidades que são abertas a nível de colaborações. A Suécia e Portugal tinham uma distância muito grande e agora é a distância que o Zoom nos permite estar ligados. Existem muitas oportunidades também a nível da consolidação do poder dos grandes gigantes económicos, grandes gigantes da tecnologia. A Uber, por exemplo, está numa shopping spree para M&As. Portanto, existe dinheiro, estas grandes empresas vão ter o poder económico para usarem esse dinheiro. A nível de sustentabilidade, também já foi falado aqui pelo Carlos, eu acho que a pandemia é mesmo uma proof of concept da sustentabilidade, ok? Estamos, de certa forma, a provar que é possível fazer uma diminuição das emissões de dióxido de carbono e existem consequências, claramente, mas foi possível. Eu acho que isto é muito daquilo que nós podemos ver, por exemplo, aqui é uma chamada de atenção, uma call for action. Isto foi aquilo que o Henrik Henriksson, o CEO da Scania, eu tive uma conferência aqui há uns dias atrás, em que ele estava a dizer, não é? É uma wake-up call, é uma forma de garantir que as empresas se percebem, as empresas e os consumidores, que problemas globais, tal como o vírus, tal como a pandemia, tal como a sustentabilidade, têm realmente impactos que nós não conseguíamos antever e que agora estamos a sentir de forma muito direta. E isto faz com que a motivação para trabalhar em grandes questões globais e para entender os problemas desta forma sistémica que esteja muito presente. E, portanto, eu penso que existe claramente um fortalecimento da necessidade das empresas terem uma maior participação a nível da sustentabilidade e sejam mais motivadas por questões relacionadas com a sustentabilidade. E quando falo de sustentabilidade, estou a falar de questões sociais em geral também, como foi mencionado pelo Carlos. Agora, tudo aquilo que existe em tendências, e isto é uma prática, é como funciona o Future Thinking, sempre que existe uma tendência, também existe uma contra-tendência. Sempre. Pode ser mais de nicho, pode ser de maior impacto, mas existe sempre uma contra-tendência. Que também nós estamos a ver uma espécie de green backlash, porque se existe a necessidade de salvarmos trabalhos e de apoiarmos as indústrias, que poderá haver uma redução daquilo que são os requerimentos a nível de sustentabilidade para as empresas. Eu gostava só aqui de deixar uma nota que é, eu penso que mesmo que as empresas se sintam, ok, isto pode ser valores mais altos se levantam, vamos antes focalizar em salvar os trabalhos e vamos deixar a questão da sustentabilidade um bocadinho aqui em pausa. Eu acho que isto é uma solução a curto prazo. A longo prazo, a sustentabilidade vai continuar a ser muito importante. Uma área que é muito importante para Portugal, que é o turismo. Cada vez mais nós temos que deixar de ver o turismo como uma área, mas sim experiências de forma holística. O que são experiências e como é que nós podemos criar valor nessas experiências, e seja na forma tradicional de ver o turismo ou não. Existem vários hotéis que estão a disponibilizar experiências virtuais. E quando eu estou a falar de experiências virtuais, não é preciso ser uma coisa muito elaborada com VR e com grandes investimentos. Existem muitas empresas que estão a usar simplesmente as suas contas de social media para partilharem, por exemplo, aulas de culinária, aulas de língua, experiências para crianças, como sobreviver com o lockdown, simplesmente para criar esta relação com o consumidor, para os consumidores não se esquecerem que existe aquela marca. E penso que, da mesma forma que nós temos um amigo que nos liga num momento de dificuldade, se temos uma empresa que está lá a dar-nos apoio num momento em que nós precisamos, existe uma relação muito forte que é criada entre o consumidor e essa empresa. A reutilização de espaço, a reutilização de pessoal. Existe aqui um exemplo que o staff
das airlines está a ajudar nos hospitais, por exemplo. Já que existem trabalhadores, o que é que podemos fazer com esses trabalhadores? Da mesma forma, reutilizar espaços. Eu acho que a colaboração entre a Accor e a Wojo, ou a Woyo, que é muito interessante, que é transformar hotéis em espaços de coworking. Como é que nós usamos hotéis para trabalho? Mais uma vez, ligando àquilo que nós estávamos a falar há pouco, do esbater entre a barreira do privado e do trabalho. Há muitas destas tendências que acabam por trabalhar em conjunto. E, acima de tudo, a experiência da saúde. O turismo não só como divertimento, mas o turismo de saúde física e mental, que estão a ser muito questionados e sob muita pressão neste contexto de pandemia. Ora bem, isto são só algumas tendências, alguns pontos de inspiração para nós podermos começar a discutir, e existem muitas tendências que é importante ver a sua relevância para a empresa, para a indústria. Ora, uma pergunta que eu tenho muitas vezes é, ok, existem todas estas tendências, o que é aquilo que é importante? Como é que eu sei aquilo que é relevante para mim? Eu acho que é sempre muito importante nós mapearmos o impacto para a nossa indústria, para a nossa empresa, e a incerteza. Aquilo que nós sabemos que vai acontecer, que está relativamente certo, ou que tem realmente pouco impacto, não é relevante. Aquilo que é importante nós explorarmos, onde existem realmente boas oportunidades, tem a ver com aquilo que tem um grande impacto, poderá ter um grande impacto, ou não, porque tem uma incerteza também muito alta. E é importante nós usarmos essas tendências, às vezes insights, simplesmente nem tanto tendências, sinais, existe aqui qualquer coisa, o que é que isto é, não sei, vamos explorar. Para fazer um bom trabalho de future thinking, para conseguirmos trabalhar realmente o futuro. E eu agora gostava de falarmos um bocadinho de tendências, possibilidades, interesses, e como é que nós podemos realmente trabalhar com ferramentas específicas para estas tendências. Ora, eu acho que, acima de tudo, nós temos de pensar que o trabalho de future thinking, o trabalho de especulação, é muito diferente da forma de trabalhar tradicional. A estratégia tradicional usa muito aquilo que são os dados do passado para se fazer um forecast daquilo que são as vendas, por exemplo, no futuro. Ok, nós temos vendido desta forma, temos feito as coisas desta forma e agora vamos projetar como é que pode ser. Ora, um trabalho de especulação tem muito mais a ver com explorar caminhos. E isto tem a ver com uma forma mais ágil de trabalhar, uma forma ágil das empresas trabalharem. Eu gosto muito da Catherine Adek, é uma grande amiga minha, e o trabalho que ela faz com o Rapid Learning Cycles é uma coisa que eu recomendo, é uma metodologia fantástica de desenvolvimento ágil e de gestão do produto e da inovação num contexto de incerteza. E ela usa esta ideia de nós estarmos numa floresta e nós queremos ir de um ponto A a um ponto B. E nós temos uma bússola. Ora, se nós estamos numa floresta, nós sabemos que não podemos ir simplesmente numa linha reta, porque sabemos que pode haver um rio, temos que procurar pela ponte, pode haver uma montanha, existe um urso, etc. E no desenvolvimento, trabalho de inovação e de future thinking é exatamente igual. Ora, aquilo que nós temos de fazer, quando temos uma bússola e estamos numa floresta, é, ok, vai uma pessoa à frente e diz, ok, este caminho podemos passar por aqui. Vai outra pessoa por outro caminho e diz, aqui não dá, aqui tem um riacho, aqui não podemos passar. Ok, vamos para trás e vamos... Ou seja, ter esta capacidade de trabalhar de forma ágil para que se explorem vários caminhos, várias oportunidades de conhecimento e se consiga realmente ir do ponto A ao ponto B da forma mais rápida possível. Não é possível nós adivinharmos o futuro, mas podemos explorá-lo. E para explorar o futuro existem várias ferramentas que são realmente muito úteis. Aquilo que é a ferramenta mais, a meu ver, mais comum é o Scenario Thinking. E peço já desculpa porque eu não sei como é que isto se traduz para português. Talvez pensamento em cenários. E aquilo que o Scenario Thinking é uma metodologia que foi muito utilizada, foi desenvolvida
no contexto depois da Segunda Guerra Mundial e foi muito utilizada inicialmente pela Shell. E aquilo que o Scenario Thinking faz é basicamente, nós temos uma pergunta, que é uma pergunta focal, aquela pergunta que é realmente muito importante, nós não sabemos responder a esta pergunta, e depois, utilizando tendências de grande impacto e grande incerteza, criamos vários cenários e tentamos perceber quais são as competências que nós precisamos para ter sucesso nestes vários cenários e também perceber quais são os sinais destes vários cenários e possibilidades que estes vários cenários nos possam dar. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos uma empresa portuguesa na área da cerâmica, querem entrar para o mercado sueco e pensam, ok, como é que será a melhor forma de nós fazermos isto? Vamos fazer uma parceria, por exemplo, com uma empresa de iluminação. A experiência do usuário estar numa casa de banho. Ou com uma empresa de um sistema de som, por exemplo, com uma empresa que trabalha o som. Então, a questão focal pode ser exatamente essa. Será que podemos entrar no mercado sueco numa parceria com uma empresa de sistemas de iluminação, por exemplo? E depois mapear as várias tendências que são relevantes, criar cenários e através destes cenários tentar identificar aquilo que são as oportunidades de cada cenário e como é que se podem explorar todas estas oportunidades. Outra ferramenta que eu trabalho imenso é o backcasting. E aquilo que é o backcasting é muito simples, é simplesmente imaginarmos que estamos no futuro, estamos num futuro de sucesso e é muito importante nós caracterizarmos este futuro de forma muito rica. Não só, conseguimos esta percentagem de penetração no mercado e estamos a vender X, mas realmente qual é a experiência holística deste sucesso? Imaginamos que já estamos nesse futuro, descrevemos esse futuro e depois simplesmente olhamos para trás e vemos tudo aquilo que fizemos correto para chegarmos a este futuro preferido, aquilo que idealmente é aquilo que nos vai acontecer, digamos assim. Por exemplo, uma empresa de azeites, de produtos alimentares, que quer entrar no mercado sueco daqui a 5 anos, 2025. Como é que é esse futuro? Ok, nós temos presença no social media, temos bloggers a escrever sobre o nosso azeite, temos uma parceria com determinados restaurantes, com determinados chefes que aparecem na televisão, estamos a vender no Coop, que é uma grande rede de distribuição aqui na Suécia, e tentar caracterizar este futuro de forma realmente muito rica para conseguirmos perceber quais são os passos que temos que ter para chegar a esse futuro. Isto é extremamente gratificante, porque além de nós, depois de fazermos este exercício, temos uma lista de ação, ok, precisamos fazer isto, também temos um alinhamento muito grande da equipa. Toda a gente sabe onde é que queremos chegar, que é muito importante no processo de inovação. E, finalmente, a Futures Wheel, talvez roda dos futuros em português, que é o quê? É uma ferramenta super simples de utilizar e muito, muito interessante, que é, nós colocamos uma questão central e tentamos avaliar as várias consequências dessa ação. Uma primeira onda de consequências, uma segunda onda de consequências e por aí em diante. Ora, isto é muito, muito interessante e muito importante quando estamos a trabalhar, principalmente questões a nível sistémico. Quais são as consequências das consequências daquilo que fazemos? Quando estamos a trabalhar, por exemplo, com questões de sustentabilidade, é muito relevante, porque temos de perceber todas estas áreas. Por exemplo, eu estava a pensar hoje de manhã, vamos pensar aqui num modelo de negócio de subscrição. A Suécia trabalha muito com modelos de negócio de subscrição. Um exemplo, eu tenho um plano de subscrição para afiar as facas em casa. Portanto, eu recebo em casa um envelope, eu ponho as minhas facas dentro do envelope, as tesouras, um envelope em cartão, ponho no correio e depois, passado 3 dias, recebo em casa as facas afiadas. Não preciso de as afiar. Eu tenho uma empresa que faz isso por mim. E as pessoas estão realmente muito habituadas a este sistema de subscrição, basicamente para tudo. Ora, aquilo que é interessante num sistema de subscrição é que pode ser feito à distância. Não existe a necessidade de ter uma pessoa que me está a afiar as facas ao lado da minha porta, não é? Ora, facas realmente, se calhar, não é necessário, nós estamos a enviar até Portugal, mas pode ser relevante enviar relógios, enviar joalharia, coisas de grande valor que precisam de ser reparadas, por exemplo, que precisam de manutenção.
Sapatos, por exemplo, vamos imaginar que nós temos um modelo de negócio em que não vendemos simplesmente o sapato, mas temos um plano de subscrição à volta do sapato. É um sapato que nós vendemos e garantimos o sapato para 10 anos, 20 anos. Portanto, pomos aqui no início, a Central Issue, modelo de negócio, um sapato que tem uma garantia de 20 anos e depois começamos a analisar as consequências. Ok, um sapato tem que ter boa qualidade, se calhar uma pele, ok, boa qualidade, é a primeira consequência. E depois, o que é que isso implica? Implica que tem que ter, se calhar, boa pele. Ora, se calhar boa pele dura-se, e agora estou a inventar porque eu não sei, 5 anos. Ou seja, se só dura 5 anos e nós queremos vender para 20, portanto temos que pelo menos planear para 4 vezes os sapatos irem e virem para serem renovados. Por exemplo, ok, é fácil de arranjar as peças que vamos utilizar nos sapatos ou nos relógios, como é que é a ideia de abastecimento desses sapatos, etc. Existe esta relação com o cliente. Ok, isto é um cliente que eu vou ter para os próximos 20 anos. O que é que eu posso fazer com esse cliente? Que outro tipo de coisas lhe posso vender? Qual é a relação emocional que eu quero ter com este cliente? E tentar analisar as consequências em relação ao futuro. Portanto, se nós temos uns sapatos para 20 anos, nós vamos analisar estas consequências até o ano de 2040. E como é que nós podemos criar esse sistema à volta dessa questão central. Quando eu trabalhava na Stora Enso, que é uma grande empresa de papel, pasta de papel, madeiras, etc., eu estava a fazer lá a gestão da inovação. Por exemplo, nós fazíamos muitas vezes este tipo de exercícios com questões relacionadas com, por exemplo, na altura existia um escaravelho que estava a atacar as florestas no Canadá. E Central Issue, e se este escaravelho vier para a Escandinávia e começar a atacar a floresta na Escandinávia? E começamos a analisar as consequências dessa possibilidade. Ora, nós falamos agora um bocadinho de tendências, possibilidades, e vocês de certeza conhecem melhor as tendências das vossas indústrias do que eu, ferramentas para explorar estas possibilidades. E agora também queria falar aqui um bocadinho de oportunidades de negócio, e se calhar esta parte é uma parte mais especulativa de toda a apresentação, porque é aquilo realmente onde eu estou a pôr aqui os meus 2 cêntimos de opinião sobre aquilo que pode ser o futuro de colaborações entre Portugal e a Suécia. Ora, eu acho que existem 3 áreas que são extremamente interessantes para Portugal e que eu acho que são muito empolgantes. Tem a ver com esta ideia de renovar as cadeias de abastecimento, como o Carlos também já falou, a ideia de nearshoring. Realmente, as empresas que estavam tradicionalmente a trabalhar com a Ásia e com a China estão a questionar esse tipo de relações comerciais. Não na totalidade, com certeza, mas em certo prazo. O que pode ser muito interessante ligado com a questão da sustentabilidade. É impressionante o foco que existe em relação ao propósito e ao significado das empresas. Eu também sou parceira numa rede de boards, de pessoas que se sentam em conselhos de administração, a DigOcean, e nessa rede nós temos vários webinars, trabalhamos com diversas pessoas em conselhos de administração e tivemos exatamente um sobre o propósito e o significado das empresas. Ora, se as empresas estão num momento de crise, a razão pela qual os trabalhadores e a razão de existência daquela empresa é questionada. Ora, se nós temos uma empresa só para fazer dinheiro, se calhar podemos fazer outra coisa. Mas se as pessoas sentirem que têm essa empresa porque estão a fazer um impacto na sociedade, na comunidade, nas pessoas à sua volta, no mundo, isso é muito mais motivador. E principalmente aqui na Suécia, depois daquilo que aconteceu com a Greta Thunberg no ano passado, todo aquilo que é o envolvimento em relação às questões da sustentabilidade é extremamente forte. E, finalmente, todas as possibilidades que nós temos a nível de parcerias inovadoras. Eu aqui, o ano passado, estive a trabalhar com uma agência de design a implementar a oferta deles para sistemas de inovação e, claramente, esta ideia das parcerias inovadoras é importantíssima, porque aquilo que nós estamos a ver é que, e principalmente com a digitalização também, é que as empresas já não trabalham sozinhas por si próprias, nem tampouco desenvolvem os seus
produtos sozinhas por si próprias, mas sim em ecossistemas. Como é que nós, com vários parceiros, podemos desenvolver várias partes desta oferta e criar um sistema e um ecossistema em que nós providenciamos toda a experiência do cliente e não só nós fornecemos esta pequena parte da experiência. Ora, aquilo que eu também acho que é importante nós nos apercebermos, eu imagino que dentro de um contexto português, daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho lido na imprensa nacional e daquilo que eu tenho falado com amigos, família, etc., é que nós temos uma ideia em Portugal, ok, tudo bem, todo mundo está em crise, estamos todos no mesmo barco. Ora, acontece que realmente a Suécia, apesar dos indicadores negativos que o Carlos falou, se nós formos comparar com Portugal, a situação é bastante mais positiva. O trabalho dos portugueses foi mais afetado, 38% versus só 16% na Suécia. E os portugueses sentem que têm que ter mais cuidado com como gastam o dinheiro. 66% versus 31%. São diferenças que são realmente muito grandes. Portanto, o consumidor sueco está a sentir crise, mas menos do que aquilo que é um consumidor português. Portanto, é realmente uma área e uma oportunidade muito grande para Portugal para entrar no mercado, porque, ok, existe crise, mas ainda assim menos que em Portugal. E, por outro lado, como o Carlos também falou, as expectativas são de que já em 2021 que exista uma recuperação. Portanto, pode ser interessante as empresas usarem este momento para entrar no mercado sueco. Também deixar aqui a indicação realmente de que os consumidores estão a gastar menos dinheiro em geral, mas gastam mais nas empresas que eles sentem que têm um propósito. Se eu vou gastar dinheiro, que seja bem gasto, não é? Portanto, o preço não é tudo. Em comparação, o consumidor sueco é menos sensível ao preço, mas realmente mais sensível ao valor da marca. As questões da sustentabilidade, o impacto da marca, o propósito, etc. Portanto, eu acho que aquilo que as empresas se devem questionar é, ok, qual é o propósito da minha empresa, da minha marca? Porquê que eu existo? E num contexto maior, o que é que nos faz ir trabalhar todos os dias? Como é que nós geramos valor para a comunidade em que trabalhamos e quais são as políticas de sustentabilidade e de igualdade. E quando estamos a falar de sustentabilidade, é realmente uma versão holística da sustentabilidade. Não adianta muito nós termos políticas muito boas a nível de tratamento de resíduos, por exemplo, mas tratarmos mal os trabalhadores. Tem que haver uma igualdade dentro da questão da sustentabilidade. E depois também comparando aqui um bocadinho a Suécia com Portugal a nível da inovação. A Suécia é o segundo país no mundo mais inovador, de acordo com este estudo, o Global Innovation Index, portanto, dados de 2019. O segundo país do mundo mais inovador e, acima de tudo, porque eles são muito eficazes em traduzir ideias para valor concreto. Ou seja, com pouco input conseguem fazer um grande output, tem um grande impacto nas ideias, que é uma grande diferença de Portugal. Aquilo que eu acho que Portugal pode realmente contribuir tem a ver com a criatividade, que é a área em que Portugal se qualifica de forma melhor, comparando com a Suécia. E acho que aquilo que devemos fazer é identificar aquilo que nós podemos contribuir, aquilo que é os pontos fortes de Portugal e vermos-nos não como fornecedores, mas como parceiros. Como colaborar em vez de simplesmente fornecer? Quais são os parceiros para colaborar neste sistema em que aquilo que nós queremos é providenciar uma experiência, não simplesmente um produto? E como é que podemos aprender e crescer juntos? Esta ideia de que nós não vamos simplesmente entregar um produto, mas vamos aprender juntos, vamos desenvolver inovação juntos, vamos criar valor juntos dentro desta parceria. E para tornar estas ideias um bocadinho mais concretas, 2 exemplos que são muito simples, nada de muito elaborado, mas simplesmente para tornar estas ideias mais concretas. Por exemplo, esta marca Boob é uma marca que faz roupa para grávidas.
Primeiro, desde já, acima de tudo, se vocês forem ao site, como em qualquer marca na Suécia, existe logo no menu a questão da sustentabilidade, não é? Portanto, o que é que nós dizemos a nível de sustentabilidade, o que é sustentabilidade para nós e quais são as nossas políticas dentro desta área? Importantíssimo. E aquilo que a Boob faz é que eles apresentam as suas roupas, os seus modelos, etc., venda online, e depois, ok, quero aprender mais sobre esta peça de roupa. E diz onde é que foi produzida. E se nós clicarmos, neste caso, foi produzida na Irmãos Rodrigues, em Barcelos. Eu sou de Barcelos, portanto tinha de usar um exemplo de Barcelos. E tem a explicação, ok? É uma empresa, nós trabalhamos com eles há muito tempo, vamos lá várias vezes. A relação que tem com esta empresa. Esta empresa está certificada, nestas áreas, e garante que protege o direito dos trabalhadores, etc. E tem uma fotografia, neste caso, dos trabalhadores na fábrica, etc. Portanto, garantir que eu, quando estou a comprar esta peça de roupa, estou a comprar uma peça de roupa que realmente está de acordo com os meus valores enquanto pessoa e a nível de sustentabilidade. E outro exemplo, que neste caso o Carlos até conhece melhor que eu, que é a Mirkvist, que faz sapatos. Carlos, queres partilhar um bocadinho a tua experiência com a Mirkvist? Sim, obrigado. É um exemplo bem interessante de trazer aqui. Um setor tradicional, um setor que é o calçado tradicional português e importantíssimo aqui para o mercado sueco, a exportação de calçado. O que é a Mirkvist? A Mirkvist é uma empresa sueca que tem 3 lojas em Estocolmo, nas melhores zonas, e está escrito e bem patente na montra desta Mirkvist: Designed in Stockholm, proudly produced in Portugal. Ou seja, o design é sueco e a produção é portuguesa. Então, fomos falar com o dono desta empresa e tentámos perceber o conceito e este propósito. A primeira coisa foi a paixão dele pelos sapatos. Quando estava em Oxford, já fazia, como nós dizemos, tráfico de sapatos. E ele disse que um dia mais tarde queria trabalhar 100% na área de sapatos. E começou a fazê-lo. Então começou a desenhar com designers suecos sapatos e foi à procura de onde poderia produzir os melhores sapatos do mundo, e Portugal apareceu no mapa. E eu perguntei-lhe porquê pôr Portugal na montra, porquê dizer que é produzido por Portugal. Ele disse: porque é uma marca. Todos sabemos que a qualidade portuguesa na produção dos sapatos é uma marca. Portanto, eu não quero esconder, eu quero é promover esta produção portuguesa. E se perguntarem como é que corre o negócio, bem, muito bem. Abriu mais uma loja, com a nossa pressão, que nós também estamos aqui a fazer algum trabalho, já está à procura de parceiros para produzir carteiras, cintos, luvas, tudo ligado à pele. Ainda não compra a pele em Portugal, mas lá chegaremos. Agora, é um exemplo perfeito numa sociedade sueca muito desenvolvida e madura, que a produção portuguesa é um marco, é uma bandeira para mim pôr Portugal na montra. Portanto, para nós isto não só nos enche os bolsos e às empresas, como nos enche o ego em termos de produção e promoção portuguesa aqui. Portanto, eu acho que este exemplo que a Fernanda foi buscar caracteriza muito este propósito, por um lado, e esta parceria que se pretende nos negócios Portugal-Suécia. Exatamente, que são exemplos, neste caso, de tanto nearshoring, trabalhar mais com fornecedores mais próximos, ligados à sustentabilidade. Ambas as empresas têm políticas de sustentabilidade muito fortes. E esta questão da parceria, se calhar mais forte na Mirkvist do que na Boob, mas esta ideia de troca de conhecimento. Ok, este era o momento em que eu fazia a pausa para há questões, há perguntas, mas nós vamos já a essa parte. Já lá vamos. Ora bem, eu tenho aqui uma questão que gostava de partilhar com vocês. Isto é mais uma oferta, que é o seguinte. Eu sei que existem muitas dificuldades em Portugal, neste momento, com a questão da pandemia. E eu acho que nós, quando nós estamos em dificuldades, temos de colaborar e temos que nos ajudar uns aos outros, porque é através da ajuda que realmente somos mais fortes. É quando nos conseguimos juntar, trocar conhecimento, ideias, que crescemos juntos, que nos conseguimos desenvolver. E, portanto, eu gostava de oferecer 50%
desta oferta. Eu tenho 100 horas do meu tempo até ao final do ano para oferecer 50% para empresas portuguesas e vou oferecer 50% para empresas suecas. Oferecer consultoria, oferecer o meu tempo, que é aquilo que eu tenho para dar. Não tenho mais para dar, mas posso dar o meu conhecimento, posso dar aquilo que eu tenho que é de melhor, que é a minha experiência. Portanto, eu gostava de oferecer a empresas com dificuldades que estejam a precisar de salvar postos de trabalho, promover Portugal, e aquilo que eu posso oferecer é serviços a nível de estratégia, de inovação, implementação do ISO para a gestão da inovação, compreender melhor as necessidades dos clientes, design thinking, explorar o futuro juntos, explorar design circular, questões relacionadas com sustentabilidade, dar apoio aos nossos líderes, coaching de executivos e administradores. Portanto, se vocês estiverem interessados, estão a precisar de alguém para trocar ideias, ajuda, mandem-me um e-mail. O tipo de empresa, os desafios que enfrentam e qual é a situação com a vossa equipa de liderança. E eu espero que todos juntos consigamos trazer Portugal para um melhor porto de maior colaboração com a Suécia. Perfeito. Penso que concluímos. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Carlos. Vamos... Perguntas não faltam. Foi muito estimulante, quer um, quer outro, tudo aquilo que disseram e as pistas que apontaram. Eu começaria talvez por questões mais genéricas e depois vamos tentar aterrar um bocadinho mais aos setores, às várias... Temos algumas questões mais direcionadas para setores muito concretos. A Fernanda, sobretudo, mas o Carlos também, mas a Fernanda falou muito e insistiu muito nesta questão das parcerias, das colaborações, deste espírito colaborativo. E aqui aparece-nos uma oportunidade enorme neste contexto, certo? Ou seja, o facto de haver aqui o nearshoring, que está claramente é uma tendência claríssima e que no futuro será ainda mais. A minha pergunta é: quais são as áreas em que a Fernanda e o Carlos também veem essa possibilidade de nós chegarmos aqui a pontos de entendimento entre empresas portuguesas, empresas suecas ou entidades dos dois lados? Eu posso dar a minha opinião? Eu acho que... É para os dois, enfim, vocês gerirão isso como quiserem. Quando estamos a falar a nível de colaboração, podemos fazer isso realmente em todas as áreas, literalmente, porque podemos ver esta colaboração de forma muito diferente. Pode ser... simplesmente, eu sou uma empresa portuguesa de enchidos e quero entrar no mercado sueco, vou fazer uma parceria com uma empresa de padarias, por exemplo, para que eles desenhem um pão que tenha um sabor que passe especialmente bom com estes meus enchidos e, portanto, faz-se uma parceria a parceria do pão com chouriço, por exemplo. Ou seja, tem mais uma questão relacionada com o marketing, é mais uma forma de conseguirem entrar no mercado e de desenvolver um produto que pode ser uma boa forma de entrar no mercado do ponto de vista do marketing. Mas pode ser uma parceria simplesmente de conhecimento, de desenvolver um produto que requira um R&D muito grande. É difícil, na Suécia, muitas vezes, desenvolver produtos muito complexos, porque é muito caro pagar ordenados a pessoas altamente especializadas. E a realidade é que os ordenados em Portugal são mais baixos. Portanto, eu acho que poderia haver muito mais outsourcing de R&D a Portugal, colaborações, por exemplo, esta empresa de design em que eu estive a colaborar o ano passado, eles faziam muito R&D para muitas empresas, eles tinham design e tinham engenharia. As empresas, em vez de ter o seu próprio departamento de R&D, faziam outsource àquela agência. Portanto, estas colaborações podem, a meu ver, acontecer em qualquer área. Eu faço aqui uma nota que eu acho que é interessante, que é uma parceria, por exemplo, em dois setores completamente distintos. Tudo tem a ver com moda, lifestyle, levar a casa e alimentar. Por exemplo, a H&M, bastante conhecida também em Portugal, tem, antes mesmo de Covid-19, começou a desenvolver aqui um novo conceito de loja, que é um conceito de loja mais organizado, com uma definição de cor e com café-bar incluído. Ou seja, loja de teste, a ver como funciona.
Outra loja aqui, por exemplo, que é também do grupo HM, que é a Arget, o que é que tem? Tem uma loja de moda, mais fileira casa, ao que juntou um café com produtos orgânicos. Ou seja, é a tentativa de, no mesmo espaço, poder encontrar produtos alimentares, poder encontrar bebidas, moda, lifestyle. Já temos algumas empresas portuguesas a colaborar neste sentido, sapatos. Ou seja, numa única loja encontramos uma série de setores que são possíveis. Isto quer dizer o quê? Vamos fazer futurologia. Uma empresa de compotas poder abordar um destes grupos e disponibilizar as suas compotas que tenham algo de novo, sejam sustentáveis, sejam laranjas que são pick-up na árvore que chega a ir em 24 horas ao consumidor final, com uma loja e um retalhista de roupa ou de lifestyle que, se calhar há uns anos atrás, nada teria a ver. Nunca ninguém esperaria que se pudesse ter um café dentro de uma loja de roupa. Isto é um exemplo de parcerias e podemos explorar tudo e mais alguma coisa. Não sei se estou a... Excelente. Ok, muito bem. Só mais ainda dentro deste marco das grandes tendências. O e-commerce é hoje uma realidade incontornável para muitas empresas portuguesas e eu gostava de perceber, no caso da Suécia, e já agora seria interessante também extrapolar um bocadinho para os outros nórdicos, aliás, porque são vários mercados que têm uns pontos em comum, embora não sejam iguais, como muitas vezes se imagina. Queria perceber quais são, de facto, neste momento, as tendências principais na área do e-commerce. Há, de facto, uma mudança radical do consumidor para o e-commerce. Há uma manutenção do que é, no fundo, a estrutura dos canais físicos continua a existir, estão-se a transformar. Como é que está a funcionar toda esta relação entre o online e o offline? Olha, eu vou dizer uma coisa, vou fazer uma nota e depois passo à Fernanda para traçar um cenário, se ela quiser traçar um cenário. A primeira coisa, a resposta é mais. Ou seja, aquilo que já existia na Suécia em termos de e-commerce é completamente agravado no bom sentido. Só para ter uma ideia, hoje em dia os pagamentos aqui são todos feitos por via online. Cartões, empresas tipo como temos em Portugal, mas aqui existe há muitos anos. Muitos retalhistas em todos os setores já não aceitam dinheiro físico. Ou seja, eu às vezes digo a brincar, não me lembro a última vez que estive com dinheiro físico a utilizar. Quando aparecem notas, perguntamos, esta nota ainda está em circulação ou não? Portanto, a ligação aos meios de pagamento e online é muito grande. As tendências, eu acho que já não é uma tendência, é uma realidade que está a ser aprofundada cada vez mais em todos os sentidos, porque os suecos já eram muito apologistas do e-commerce por várias razões. A dimensão do país, que é muito grande, a baixa densidade populacional, que é bastante baixa, eles estão muito longe, o clima é muito rígido de inverno, portanto, obriga-os a fazer algumas opções, umas por vontade e outras por vontade. E muito ligado também à inovação. Muitos suecos, a inovação, como disse a Fernanda, é muito grande na Suécia, o número 2 em termos mundiais, e nós costumamos dizer, porque têm os invernos em casa, não saem, estão à volta do computador e estão ali a debulhar e a desenvolver novas ideias. Portanto, as tendências do e-commerce são as tendências gerais que existem, mas aquilo, por exemplo, que podemos ver nos países do sul da Europa que estão a começar a ter novas tendências, aqui já é uma realidade. E agora deixava aqui a Fernanda traçar aqui algum cenário dentro desta linha ao complementar esta ideia. Sim, 100%. Concordo com tudo aquilo que falaste. A nível de nós pensarmos o futuro, aquilo que eu acho que é extremamente importante a nível de e-commerce é conseguir que as empresas garantam que a experiência física e a experiência online sejam o mais parecidas possível. Ou seja, nós queremos garantir que quando eu compro alguma coisa online, que eu não vou estar super desiludido e vou enviar o produto de volta. Primeiro porque existem custos associados a nível, mais uma vez, sustentabilidade, ter que andar a mandar produtos para a frente e para trás, etc. Mas também o facto do cliente ficar desiludido com aquela compra. Portanto, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento da experiência online para que a pessoa vá comprar o produto e que saiba exatamente aquilo que está a comprar, seja produtos de maquilhagem, por exemplo, existem empresas que estão a desenvolver simuladores, porque é muito difícil nós experimentarmos um produto de maquilhagem sem pôr na pele. Ora,
podemos ter uma pele virtual em que nós colocamos aquele produto para termos uma ideia de como é que se vai comportar. Tudo aquilo que nos ajuda a projetar como é que é a experiência de ter aquele produto online, porque aqui na Suécia nós compramos absolutamente tudo online. Eduardo, eu gostava de lembrar que tem a ver com o serviço associado. É impensável na Suécia comprar algum produto e não poder trocar, às vezes depois de um ano. A Fernanda poderá contar aqui uma outra história de experiência, ou seja, é normal qualquer produto poder ser trocado, não há razão. Foi trocado porque ou não se adequa, e no e-commerce ainda mais. Ou seja, eu vejo, e todos nós vemos os nossos familiares e amigos, as caixas a chegarem a casa, entram, saem, permanentemente, com uma política muito bem. Claro que depois isto dá um contrassenso, porque depois tem a pegada ecológica nestas transferências todas. Agora, as grandes marcas têm um sistema de entrega e de facilidade de retorno, como eu pensava que não se poderia chegar quase. O Carlos estava a falar da política de retorno, porque estava-lhe a contar que eu estava-lhe a comprar, comprei umas galochas que depois de passado 1 ano e meio desde ter, elas estavam a abrir a borracha, portanto não era a qualidade que eu estava à espera. E fui com elas à loja e eles disseram, sim senhora, tem razão, as galochas, a borracha está a abrir. E depois de passado 1 ano e meio devolver-me o dinheiro. Pois. Isso tem consequências também para os produtores e para os comercializadores dos produtos. Isso depois também tem implicações importantes. Vamos continuar aqui. Eu propunha que temos mais ou menos 10 minutos, 15 minutos no máximo. Propunha então que comecemos com as perguntas mais concretas da nossa audiência. Então, vamos começar pela área da construção. Ou seja, neste momento, quais são, se é que há, obras civis, neste momento a trabalhar na Suécia, nomeadamente aquelas ligadas ao turismo ou hotelaria, por exemplo, e obras públicas. Ou seja, qual é o contexto do setor na Suécia neste momento? E se há abertura, também, obviamente, a parcerias com empresas estrangeiras. O que eu posso dizer, obras sim há. Há um grande plano de desenvolvimento de grandes partes de Estocolmo. Há muitas obras públicas. Estas obras públicas, há um plano nacional de grandes obras públicas que está publicado e nós podemos voltar a enviar, número 1. Portanto, obras existem. Existe sim abertura. As agências responsáveis pelas obras na Suécia querem maior participação de empresas estrangeiras e internacionais. Isto é definido. Mas também é definido e é público e é conhecido e é analisado que o mercado está organizado e está controlado em 4 grandes empresas suecas. Não é bom ou não é mau? Isto é uma realidade, é fato. Ou seja, é um objetivo que as autoridades querem alterar, estão sempre a incentivar a participação de empresas estrangeiras, portanto, há oportunidades, sim, mas também sabemos que existem 4 grandes empresas suecas que dominam o mercado da construção na Suécia e nos mercados nórdicos. Portanto, quando se pergunta, há oportunidades? Há. É fácil entrar? Não. Há vontade de entrar? Sim. Como é que vamos entrar? Podemos trabalhar. Produzimos há pouco tempo um estudo, isto é a única, há um estudo sobre o mercado das obras públicas, que acaba por demonstrar a dificuldade. Não tem só a ver com o domínio destas 4 empresas, mas também com o sistema de gestão pública aqui da terra. Ou seja, as autorizações de construção que têm que ser dadas pelos municípios que têm muito poder, as autorizações e os permissos locais para o trabalho, portanto, tudo isto atrasa e dificulta a área da construção. Portanto, não é só uma situação, há vários dados que dificultam este mercado e requer capital. E o que é que leva? Leva àquilo que nós assistimos no mercado imobiliário este como falta de habitação. Não há apartamentos nem casas nem para arrendar, nem para comprar. Há falta. Para comprar começa a haver, mas há uma grande falta. Há uma pressão enorme no mercado imobiliário. Muito bem. Vamos mudar de tema, vamos passar para a área do
das bebidas alcoólicas, ponhamos as coisas assim. Temos uma... Eu sei que ainda é muito cedo, mas bom. Há aqui uma questão que tem de uma destilaria que produz gins premium, sem aditivos, 100% craft e premiados internacionalmente. Portanto, temos aqui um produto de excelência. Já exportam para o Brasil e para o Canadá, mas queriam aumentar a presença no mercado europeu. E a pergunta concreta é: Suécia e Noruega seriam um bom mercado para nós? E qual a melhor forma de encontrar parceiros neste mercado para o nosso gin premium? Carlos, não sei, os dois. Aqui é muito direto e objetivo. Sistemas, isto podemos agrupar nos 4. Os 4 mercados nórdicos são mercados de grande consumo de bebidas alcoólicas, número 1. Dos 4 nórdicos, somente a Dinamarca não é mercado monopolista do Estado de retalho. Ou seja, na Noruega, na Finlândia e na Suécia, o retalho de venda de álcool é dominado pelo Estado. No caso da Suécia, o Systembolaget, ou seja, é uma instituição pública da Suécia que lança concursos públicos quando procura comprar um novo vinho, um novo gin, uma nova cerveja. Concursos com regras muito bem definidas, características definidas, e é tudo por concurso público, análises, painéis, e depois decidem a compra desta bebida. Portanto, isto é o canal retalhista, monopólio do Estado. Temos um estudo que explica de detalhe por detalhe, passo por passo, como é que se trabalha esta área do monopólio do Estado. Por outro lado, temos o canal Horeca, e aí é o canal normal, via normal, importação através do importador, que faz a distribuição no canal de Horeca. Portanto, temos 2 canais de entrada no mercado. Sugestão: é muito mais difícil entrar no mercado do monopólio do Estado, como devem entender. Mas também, quem lá entra, é muito mais fácil ser promovido, porque seja uma loja do Systembolaget a 3.000 km de norte da Suécia, tem o produto que está disponibilizado do sistema deles. Para uma marca que está a começar a penetrar em mercados internacionais, eu creio que o mais aconselhável será através do canal Horeca, através de alguns importadores e trabalhar alguns nichos de mercado. Como forma de testar no mercado. Como forma de testar, exatamente. Como forma de testar no mercado e depois perceber onde é que poderá desenvolver mais o seu produto. Esta análise, presumo eu, também é uma pergunta que nos fazem, é válida para os vinhos? É válida para os vinhos, sim. Bebidas alcoólicas até 3,5%. Exatamente. Se for abaixo de 3,5%, então aí pode ter venda livre no supermercado. Okay. Mas nós não temos menos de 1% de álcool. Mas já agora, Eduardo, posso fazer aqui uma nota? Só para dizer que força. Estão muitas empresas de vinhos, mas também de produtos de bebidas alcoólicas. E uma nota importante: Portugal tem vindo a crescer na presença dos vinhos portugueses no mercado. Muitas vezes repara-se que há poucos vinhos portugueses, assim, muitas vezes vê-se uma coisa, mas os dados são outros. As estatísticas do Systembolaget, do monopólio de vinho, mostram o crescimento de vinhos, do branco então disparou, mostra o crescimento do vinho tinto, com uma boa cota de mercado, cada vez mais conhecimento do vinho português, disponibilidade e até a própria cerveja. Encontramos Superboc disponibilizada pelo Systembolaget. Portanto, os vinhos portugueses têm tido uma performance bastante positiva devido a várias coisas. Eu costumo dizer que é devido ao nosso trabalho, mas não é só, mas devido sim também ao turismo e esta ligação de descobrir novas coisas e de descobrir outros tipos de vinhos. A qualidade. A relação qualidade-preço. Assim que é melhor. Bate os franceses e os italianos a qualidade de preço do vinho português aqui no mercado sueco. Só uma nota. Ok. Passamos a um outro setor que não tem nada a ver com este, que é um setor que tem, por acaso, tem muito a ver com este momento. É o setor da saboaria. Quais são as medidas que o Estado sueco está a adotar e a sociedade? E como é que podemos conseguir introduzir e ou divulgar os nossos produtos? Porque esta empresa produz sabão, sabonetes e sabão líquido. Bem, as medidas de distanciamento social, número 1,
depois recomendações de lavar as mãos, utilização de álcool, etc. Mas nada de forma alarmista. É uma questão que é importante dizer. Nada de forma alarmista. Se olharmos para os sabões e para estes produtos ligados, eu creio que entra mais em tudo o que tem a ver com lifestyle. E aí é um mercado bastante interessante, porque é um mercado onde os suecos têm poder de compra, têm bom gosto e gostam de experimentar coisas novas. Sim. Eu só para acrescentar, em relação ao nosso conceito de higiene, digamos assim, aquilo que eu já vi é empresas, por exemplo, limpeza de casa, em que eles dizem, ok, nós vamos limpar a casa de acordo com as regras de limpeza da Folkhälsomyndigheten, que é a agência sueca para a saúde. Portanto, eles têm as referências nacionais e todas as empresas se relacionam com aquelas referências. Se qualquer empresa disser, ok, nós estamos a fazer isto de acordo com as regras e com a lei, as pessoas têm confiança no produto, naquilo que está a ser oferecido. Em relação especificamente à sabororia, aquilo que eu concordo com o Carlos disse, ligado ao lifestyle, acho que é interessantíssimo. É um mercado muito, muito interessante. Existe aqui uma questão que é a questão do cheiro. Em geral, no sul da Europa, nós gostamos mais de cheiros mais fortes, mais intensos, e em geral, nos países nórdicos, existe uma tendência para perfumes mais discretos, mais leves, fresco, mas discreto, que não seja impositivo do espaço das outras pessoas. Muito bem. Mais questões relacionadas, neste caso, com os materiais de construção. É uma empresa que produz sanitários cerâmicos, torneiras, banheiras e bases de duche e que quer saber quais são os grandes decision makers no mercado. Eu acho que é a questão da sustentabilidade. Se eu tenho uma coisa em minha casa que vou utilizar todos os dias para o resto da minha vida, eu quero que essa coisa seja positiva. Eu acho que aquilo que nós ainda não nos começamos a habituar a pensar em Portugal é no life cycle completo dos produtos. E acho que uma empresa que possa garantir que trata da recolha desses produtos depois deles terem a sua vida de utilização e que sejam desenvolvidos de forma sustentável e que tenham um impacto positivo na sociedade, da mesma forma que, mais uma vez, relacionado com o exemplo que eu dava anteriormente, que estejam ligados com a experiência da utilização, ou seja, desenvolver o produto não independentemente, mas o que é que aquele produto tem num contexto da habitação. Só para dar um exemplo, por exemplo, quando eu estava a trabalhar com este cliente, nós tínhamos uma grande empresa sueca da área de eletrodomésticos e da área da mobiliário de cozinha. E o tipo de ideias que estavam a surgir desta parceria era, por exemplo, como é que nós podemos desenvolver um fogão em que, quando está um bom dia de sol, podemos pegar no fogão e levá-lo para a varanda e fazer a refeição na varanda. Ou seja, isto implica que a mobília e o fogão sejam desenvolvidos para que possam trabalhar em conjunto, para que a pessoa possa pegar no fogão e tirar e que a mobília seja... Ou seja, eu acho que tudo aquilo que tem a ver com a experiência holística do cliente, o que também inclui as questões da sustentabilidade e do propósito. São áreas ligadas à habitação, portanto tem uma ligação emocional muito forte com a pessoa. E outra questão que, Eduardo, que eu acho que é importante passar às empresas, e nós temos vindo a falar com muitas, tem a ver com os arquitetos. Os arquitetos têm peso, mas têm peso, não são eles que impõem a tendência. O consumidor impõe a tendência e o arquiteto aplica. Número 1. E eu posso contar aqui uma breve nota. Nós tivemos uma visita de arquitetos suecos a Portugal e visitámos várias empresas ligadas a materiais de construção. E a primeira questão, que vimos algumas empresas ligadas à área da pedra, materiais de construção duros e também ligadas a material de sanitários. Uma questão que estava sempre presente na cabeça dos arquitetos era se querem produtos naturais, claro, a preferência tem a ver com os produtos da natureza, pedra, cortiça e outros,
E a questão que se levantava sempre era o que é que fazem estas pedreiras depois de extraírem a pedra? A questão da sustentabilidade. O buraco fica. Vão cultivar algo por cima? Vão tentar utilizar isto para fazer um campo? O que é que vão fazer deste espaço de uma pedreira? Ou seja, sempre a preocupação da natureza e da sustentabilidade. E, claro, as empresas que nós visitámos tinham planos de recuperação das pedreiras e eles ficaram bastante satisfeitos de ver que as empresas portuguesas sabem não fazer. Mas é uma questão, se não houver um plano, ou se vir que aquilo há um desgaste à natureza, vai ficar com os pontos negativos. Certo. Mais questões. Relativamente, vamos mudar radicalmente de tema, há uma pergunta sobre a área do calçado artesanal. E a pergunta concreta é qual acham que é o melhor marketplace para vender na Suécia ou na região, julgo eu. E já agora, ligada a esta também, que é interessante, que é a parte dos textos lá e perceber se faz sentido continuar a participar em feiras ou se, em alternativa, há outros canais que devem ser privilegiados neste momento. E agradecia que fossem breves, já agora. Rapidamente, temos uma venda online. Venda online com o canal próprio. Marketplace temos a Zalando especialista, apesar de ter algumas condições específicas de participação. Temos Marketplace. Estamos a acabar de desenvolver aqui uma análise de e-commerce e de Marketplace, portanto, podemos dar esta informação depois muito detalhada. Exatamente. Por outro lado, a segunda pergunta, textilar. Participação em feiras ou não? Ou seja, as feiras da Suécia são feiras muito regionais, nórdicas. Têm peso, mas as feiras estão a cair em termos de presença e estão-se a utilizar novas formas de promoção. Alugar apartamentos e fazer showrooms e chamam os seus próprios clientes e, acima de tudo, trabalhar o online. O que é o online? Convidar influencers, bloggers a falarem sobre os produtos. Valem muito mais do que a presença em feiras. O que é que nós aqui muitas vezes sugerimos? Venham à feira, sim, participar na feira, não como stand, mas sim como visitante e daí faz os seus contactos, as suas parcerias e aproveita de fazer qualquer coisa paralela à feira. É muito mais eficiente. Há 2 ou 3 exemplos de empresas muito grandes aqui que deixaram de ir à feira, por exemplo, tudo tem a ver com Fileira Casa, Textilar, que é a Formex, que tem 2 edições anuais, que deixaram de fazer a participação na feira e fazem eventos paralelos nos dias da feira com muito mais sucesso. Simplesmente alugam um apartamento aqui, chamam os bloggers, dão uns copos de vinho e fazem uma breve apresentação e têm os bloggers e os influencers a terem um maior peso na divulgação. Portanto, as feiras, eu acho que é realmente a repensar muito. Concordo, a 100%. Ok. Parcerias. Em relação a um setor que não abordámos ainda, que era o agroalimentar, e onde nós temos aqui várias empresas. Uma empresa portuguesa entrar no mercado sueco, norueguês, finlandês, dinamarquês. Que recomendações é que dão? Nós não ouvimos metade da pergunta. Falhou o som. Peço desculpa. Eu estou com problemas graves aqui do ponto de vista técnico. Mas tem a ver com o queijo, a pergunta. Okay. Certo? A pergunta é como pode uma empresa portuguesa produtora de queijo entrar no mercado sueco, norueguês, finlandês, dinamarquês? O mercado o norueguês à parte, porque não é mercado da União Europeia, portanto tem condições completamente diferentes. Mais difícil, mais pequeno, mais estruturado. O mercado sueco, como é que pode entrar? Primeiro, contacto com potenciais importadores, sempre em nicho. Não é produto. Até agora, o queijo português tem tido alguma dificuldade de afirmação no mercado sueco. Por várias razões, porque a própria Suécia é um grande produtor de diferentes tipos de queijos e os suecos são muito protecionistas e fiéis ao seu próprio queijo, exatamente. Protecionistas e fiéis. Por sua vez, as grandes cadeias, há 4 grandes cadeias de supermercados de distribuição alimentar, que o acesso não é muito facilitado, número 1, e porque o produto também não é um produto de marca, nem é conhecido, não é como o queijo francês. Portanto, a minha sugestão é contacta até através de nicho de mercado, delicatessens e lojas gourmet que queiram apresentar este produto como uma alternativa. Temos tido alguns exemplos de algumas
tentativas de entrada de queijo e de outros produtos agroalimentares, por exemplo, como azeite, em lojas gourmet, mais facilitado do que em grandes grupos. E eu acho que, mais uma vez, eu sei que estou a repetir-me um bocadinho, mas é esta ideia da parceria. Então, o que é que vai bem com queijo? Se calhar um copo de vinho. Então, se calhar arranjar outra empresa portuguesa de vinhos para fazerem uma entrada no mercado, lá está, da experiência de sabor completa. Ou lá está, fazer uma parceria com uma padaria sueca, desenvolver um pão específico que passe com aquele queijo, ou uma marca de bolachas que passe muito bem com aquele queijo. Eu acho que tudo aquilo que tem a ver com parcerias, as grandes vantagens é que existe uma fonte muito grande de conhecimento, muito forte do mercado. Portanto, nós temos ali uma pessoa que nos pode dizer se aquilo é boa ideia ou não e podemos estabelecer essa relação. E porquê que eu estou a falar também tantas vezes em parcerias? Porque, em geral, a Suécia, os níveis de confiança são muito altos. Portanto, existe uma confiança em geral. Quando nós dizemos, ok, vamos participar com esta pessoa, muita transparência, muita confiança, não é o tipo de país que nós podemos esperar grandes problemas a nível de corrupção, etc. E há aqui uma nota ao Eduardo, que eu acho que é importante também dar os produtos alimentares passar. Os suecos vivem muito em casa por várias razões, como vocês sabem, mas gostam muito de comer também, ter experiências. Tudo o que toca na área alimentar, produtos de cozinha, as lojas de material de cozinha são brilhantes aqui na Suécia. TV shows, tudo o que seja show cooking, programas na televisão ligados à culinária, eu acho que em todos os canais, a todas as horas. E a influência dos bloggers e de pessoas conhecidas. Eu vou só contar aqui um exemplo que tem muita importância na área agroalimentar. Uma grande marca sueca de massas e de outros produtos, que dominava parte do mercado, estava em muitos retalhistas, toda a gente conhecia a marca no mercado. O dono deu uma entrevista onde fez alguns comentários e mostrou que tinha tido alguns comportamentos menos socialmente aceites. No dia seguinte, ou poucos dias depois, a maior cadeia de supermercados da Suécia retirou todos os produtos deste empresário italiano ou sueco. Ou seja, automaticamente, porque teve um comportamento social ligado a consumo de alguns produtos que são socialmente pouco aceitos, ligados a atividades sexuais, que no dia seguinte não tinha produtos nas prateleiras. E essa marca, como devem imaginar, morreu. Isto para dizer o quê? Que o propósito, a história, o storytelling, o que se ajuda tem muito peso não só no produto, mas o que está à volta do produto. Se é um produto que depois vende e essa empresa dedica parte dessas vendas a ajudar grupos de mulheres, por exemplo, em África, ou a ajudar pessoas em dificuldade na Suécia, ou a contribuir para uma integração de alguns grupos que vivem na Suécia, são áreas altamente privilegiadas e os suecos valorizam e pagam por isso. Portanto, é outra área de trabalhar. O produto com uma parte social. Este exemplo acho que mostra muito bem o que é que este mercado vale. E muito atual, isso aconteceu agora. Agora, semana passada. Bom, só para finalizar, nós já ultrapassámos o nosso tempo em larga medida. Só queria perguntar-vos então, que aplicando o mesmo princípio do fabricante de calçado que há pouco tínhamos, se o mesmo funcionaria como mobiliário, a questão do design sueco e esta sinergia do design sueco e o fabrico em Portugal. Ou seja, se no mobiliário também teríamos esta possibilidade de cooperação entre empresas dos dois lados. Eu creio que é dos melhores setores. Okay. Vender mobiliário português com design português aqui, só se for um design já muito adaptado, é mais difícil. Agora, o contrário, acho que é a perfeição. É mobiliário desenhado por suecos, que é muito específico, umas tendências muito próprias, e produzido em Portugal. Porquê? Porque eles não têm essa capacidade de produção. Muito bem. E temos a melhor capacidade de produção. Eu posso só aqui contar uma história. A mobília da minha casa é de Passos de Ferreira. Nós mandamos vir de propósito.
E eu mudei-me este fim de semana. E nós tivemos de contratar uma empresa específica para mudar o louceiro e a mesa, porque eram extremamente pesados. E os próprios trabalhadores se queixaram do peso e que realmente eles contaram que tinham uma vez transportado um piano que era mais pesado do que aquela mobília. Ora, acontece que na Suécia as pessoas mudam de casa praticamente todos os anos. Não é aquilo que me tem acontecido, mas tem... e não é possível. A mobília Passos Ferreira tradicional é uma mobília moderna, lindíssima, mas é uma construção que neste caso não se adequou à experiência de ter que estar sempre a mudar de casa. Por exemplo, é um detalhe, eu quando comprei a mobília não tinha pensado nisso, mas que é uma realidade. Muito bem. Bom, resta-me agradecer aos dois. Muito obrigado a todos também por terem colaborado e por terem participado. Há algumas questões que não ficaram respondidas ainda, porque tivemos muitas perguntas. Eu quero agradecer mais uma vez à Fernanda e ao Carlos terem participado neste webinar. As perguntas que depois nós temos aqui poderão ser dirigidas a seguir e eu creio que quer a Fernanda, quer o Carlos estarão disponíveis para responder. Queria-vos também anunciar que vamos continuar a fazer estas sessões, que na próxima semana teremos mais e na semana seguinte também, como eu já vos tinha dito no início. Portanto, agradeço que estejam atentos.